que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 24 até o verso 33. Nós estaremos lendo esses versículos, onde creio que Deus irá falar conosco através da tua palavra. Já tem falado através dos louvores aqui nesta noite entoado, e agora nós iremos ministrar a tua palavra. Creio que o Senhor irá falar conosco. Na terça-feira nós estávamos aqui reunidos em um devocional na igreja, aqui na sala do pastor Bruno. Todas as terças-feiras nós temos um devocional, antes de iniciarmos os trabalhos. E nós estávamos todos assentados, e logo em seguida, o Tiago Lopes, que é um dos funcionários da igreja, faz parte da mídia, ele falou uma palavra, e aquela palavra impactou meu coração. E através daquela palavra, Deus me trouxe uma mensagem para que eu viesse transmitir para a igreja hoje. Louvado o nome de Jesus, transformados. Nós somos transformados pela graça do Senhor. A Bíblia nos fala assim no texto que eu escolhi: todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado ou açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais, não tenha medo. Jesus disse para os seus discípulos: não tenha medo. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo. Então Pedro teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Diga comigo: cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Novamente: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Louvado é o nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor nesta noite pela tua palavra que foi lida. E o Senhor já falou no meu coração, e agora, Senhor, como um instrumento nas tuas mãos, ó Pai, estou aqui para transmitir a tua palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que eu venha transmitir a tua palavra à tua igreja, que a tua igreja possa receber, ó Deus, a tua palavra para a edificação de cada um que está aqui nesta noite. Pai, eu quero entregar nas tuas mãos e agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Irmãos, o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 14. O capítulo 14, ele tem aproximadamente 36 versículos. E o capítulo 14, eu posso separar ele em três partes. A primeira parte, o capítulo 14, ele narra a história de João Batista. No início do capítulo 14, ele começa a narrar a história de João Batista. João Batista, ele foi o precursor de Jesus, anunciando que Jesus viria. Ele disse que não era digno de desatar as suas alparcas, as sandálias de Jesus, que Jesus viria e seria o Salvador do mundo. E a Bíblia nos fala que quando João Batista, ele estava pregando, era um profeta daquela geração, ele estava pregando. E ele começou a pregar e anunciar as boas novas.
E no capítulo 14, diz que quando João Batista, ele falou contra Herodes Antipa, o Herodes é um dos reis daquela época. Ele falou, porém, que Herodes tinha medo de João Batista, de tentar contra a vida de João Batista, porque João Batista era um homem, era um profeta, o homem separado por Deus. João Batista, ele foi morto por Herodes por causa de uma trama da sua amante e também a sua filha. E diz a Bíblia que nesse mesmo capítulo narra a história que estava Herodes em uma festa natalina no seu aniversário. E de repente, ele ficou tão alegre, e aí entrou a filha da sua amante, Herodias, e dançou para ele, para os seus convidados. E diz a Bíblia que ele perguntou àquela menina o que ela queria, porque ele agradou muito da sua dança. Diz a Bíblia que naquele instante, aquela menina, a sua mãe já tinha raiva de João Batista, ela pediu a cabeça de João Batista, e Herodes não teve jeito, ele temia, mas porém ele atendeu o pedido daquela moça, e decapitaram a cabeça de João Batista. Do verso 1 até o verso 12, você vai ver a história, narrando a história de João Batista, o início da história do capítulo 14. Estamos diante de um cenário, onde Jesus, e diz a Bíblia que Jesus era contemporâneo de João Batista, Jesus era parente de João Batista, a mãe de Jesus era prima de Isabel, Zacarias era pai e mãe de João Batista, era da família de Levi, família sacerdotal. E Jesus, ele fica sabendo que João Batista havia sido morto, e no versículo 12, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e sepultaram, e foram contar a Jesus o que havia acontecido. Contou para Jesus, e Jesus, a Bíblia nos fala que Jesus, ele era tanto 100% homem, porque ele veio na terra e encarnou, o verbo se fez carne e tornou entre nós. Jesus estava no meio do seu povo. Jesus era 100% homem, mas 100% Deus. Irmãos, imagine que Jesus naquele instante, diante daquele cenário que ele estava enfrentando, sabendo que João Batista, o seu precursor, já estava morto. E agora nesse instante, Jesus, no versículo 13, diz assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Quando Jesus se retirou juntamente com os seus discípulos, os 12 discípulos dele, para um lugar distante, a multidão já sabia que Jesus estava indo para aquele destino, para um lugar deserto. A multidão acompanhava Jesus. Jesus estava entristecido o seu coração devido à situação que João Batista já não estava mais. Já tinha morrido, e agora Jesus se retira para um lugar deserto. Creio eu que Jesus, mas os seus discípulos foram retirar para um lugar deserto para descansar um pouco. Há momentos em nossas vidas que nós estamos passando por determinadas dificuldades, e nós precisamos retirar para um lugar para ficar a sós. Nós precisamos ter um momento só, nós precisamos ter um contato somente com Deus. E me faz lembrar que, de vez em quando, eu estou em casa, minha esposa fala comigo, olha Fábio, hoje eu quero ficar só, então eu já sei, eu já me retiro e vou para a casa do meu pai, eu vou para qualquer lugar, porque ela quer ter um contato íntimo com Deus, ela quer ter um tempo somente ela e Deus. Há momentos das nossas vidas que nós precisamos ter um contato com Deus, nós precisamos estar face a face com o Senhor. A Bíblia nos fala que quando Moisés, ele se retirava, ia para o monte orar, ele tinha um contato com Deus, ele estava face a face com Deus, ele tinha ali intimidade com Deus, e diz a Bíblia que quando Moisés descia do monte, chegava até a congregação, o rosto de Moisés resplandecia. Há momentos nas nossas vidas que nós precisamos retirar,
para ter um contato com o Senhor. Às vezes a tribulação angustia a nossa vida, traz angústia, traz tristeza, mas aquele momento de contato íntimo com Deus, nós renovamos as nossas forças, e o Espírito do Senhor começa a trabalhar no nosso coração, e algo diferente acontece nas nossas vidas. E nesta noite o Senhor está te dando a oportunidade, está te alertando para você ter esse contato íntimo com Ele, ter esse momento a sós com Deus, ter essa intimidade íntima, de chegar perto dEle e clamar a Ele nos momentos da angústia, no momento das tempestades na sua vida. Irmãos, e Jesus, como homem, ele teve essa vontade de retirar para ficar perto do Pai, para ter um momento com o Pai. Do versículo 13 ao versículo 21, Jesus realiza o milagre da multiplicação dos peixes. Entendam, irmãos, na hora que Jesus desceu do barco, que ele desceu, ele estava ainda passando por aquela dificuldade por causa de João Batista, que era o seu precursor. Agora Jesus desce do barco, mas mesmo assim, ele não deixou de fazer a sua obra, ele sabia a sua missão na face da terra, e a partir daquele instante, ele orava pelos enfermos, ele orava e os enfermos eram curados, e ali ele começava a ensinar aquele povo, e diz a Bíblia que a toda a tarde Jesus ensinou o povo. E de repente os discípulos olhou para Jesus e disse: olha, Jesus, nós podemos mandar a multidão embora porque nós não temos comida para a multidão comer, para a multidão se alimentar. E Jesus disse: tem alguma coisa? E de repente chegaram 5 pães e 2 peixes. E diz a Bíblia que Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes, e orou ao Senhor, e o milagre aconteceu. Irmãos, há momentos nas nossas vidas, que nós devemos estar com intimidade com o Senhor, e orar ao Senhor, que o milagre do Senhor vai acontecer na minha e na sua vida. O milagre do Senhor vai invadir as nossas vidas, e nós vamos viver algo diferente da parte do Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Mas Jesus mesmo assim não deixou que a tristeza pendurasse por muito tempo. Logo voltou para o seu ministério, ele voltou para o seu ministério no versículo 13 até o verso 21. Jesus mata a fome daquela multidão. Irmãos, às vezes nós estamos sedentos, precisando de algo da parte de Jesus. Às vezes nós não pensamos assim, às vezes nós não vamos ser abençoados ou alimentados, mas Jesus a cada manhã te alimenta, te renova as suas forças, alegra o seu coração, faz você caminhar mais uma milha, Às vezes nós pensamos: Senhor, tem misericórdia, me ajuda a caminhar mais uma milha, me ajuda a caminhar e olhar para frente, para o alvo, para o autor e consumador da fé, que é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E do verso 22 ao verso 34, algo que me chama muito a atenção. Eu falei sobre o personagem que o reverendo Rodrigo pregou aqui no primeiro culto. Ele citou o texto no capítulo 2 do livro de Atos, falando sobre a igreja primitiva. O que me chama muito a atenção é a vida desse personagem. Um homem sujeito às falhas, um homem sujeito às paixões do mundo, mas queria viver algo de extraordinário da parte do Senhor. Irmãos, Cristo faz tudo acontecer no seu tempo certo e da sua forma certa. Jesus vai ao encontro dos discípulos andando sobre o mar enfurecido. E diz a Bíblia que no versículo 22 ao 34, Jesus, ele pôde olhar. Diz a Bíblia que ele estava no monte a só orando. Ele teve aquele tempo de ficar a só com Deus, orando, e começou a buscar a presença do Pai. E de repente, a Bíblia nos fala, no primeiro versículo que nós lemos,
Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado, sendo açoitado pelas ondas, pois o vento era ao contrário. E na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Irmãos, preste atenção. Os judeus tinham 4 vigílias. A primeira vigília começava às 6 horas até às 9 horas. A segunda vigília começava de 9 até a meia-noite. A terceira vigília começava de meia-noite até as 3 horas da manhã. E a quarta vigília de 3 horas às 6 horas da manhã. Irmãos, a quarta vigília da noite é o momento mais escuro que tem. O mais escuro até o amanhecer. De 3 horas até 6 horas é o momento mais escuro. E diz a Bíblia que Jesus contempla os seus discípulos a vários estádios dentro do mar da Galileia. E Jesus olhou que eles estavam passando por uma grande dificuldade. Uma grande tempestade assolava aquele barco. Uma grande tempestade assolava a vida dos discípulos. E diz a Bíblia que Jesus, ele vai de um encontro aos seus discípulos. Irmãos, às vezes a tempestade chega na nossa vida de uma forma surpreendente, sendo que, ao menos nós esperamos, ela chega, ela se instala na nossa vida, ela chega de uma forma sorrateira, ela começa a assolar a nossa vida, e às vezes nós não pensamos que não conseguimos passar por aquela dificuldade que nós estamos enfrentando. Irmãos, eu vejo aqui o Pedrinho louvando a Deus com aquele hino, o penúltimo hino, e eu vi os stories que o Pedrinho colocou, e eu, naquele instante que ele começou a louvar a Deus com aquele hino, passando por aquela tempestade, por aquela dificuldade na sua vida, ali estava angustiada, sua casa estava cheia de água, os meus olhos começaram a jorrar lágrimas, eu comecei a chorar juntamente com o irmão que estava passando por aquela dificuldade. Irmãos, e naquele instante, nós pensamos que nós não conseguimos suportar e passar para o outro lado. Nós esquecemos que nós temos o Mestre, nós temos Jesus na nossa vida. Jesus está no controle do barco, Jesus está no controle da nossa vida. Seja qualquer situação que você está vivendo, Jesus está no controle da sua situação, da sua vida. Nós pensamos que não vamos suportar e conseguir atravessar para o outro lado. Mas Jesus, ele olhando a mais ou menos vários estádios ali de distância, ele olhava e via o barco. E ali aquela onda ia de um lado para o outro, e açoitando o barco e entrando dentro do barco, e os seus discípulos estavam angustiados. Irmãos, preste atenção, os discípulos tinham experiência em navegação e embarcação. A maioria deles eram pescador, como Pedro, como seu irmão, e outros discípulos tinham experiência, conhecia verdadeiramente o mar da Galileia, e de repente chegou aquela tempestade e instalou na vida dos discípulos. Jesus mandou os discípulos ir, retirou os discípulos perto da multidão para ir para o meio do mar. E agora os discípulos estavam naquela situação difícil das suas vidas. E de repente aquela tempestade chegou. Mas eu quero te falar nesta noite, mesmo que chega essa tempestade na sua vida, Jesus está no centro da sua vida, e Ele vai te dar a vitória no momento certo. Eu não sei qual a tempestade que você está enfrentando, se é uma enfermidade que está te assolando, eu não sei se a sua vida emocional está abalada, eu não sei se você está enfrentando, ou se o seu esposo é um viciado. Às vezes você tem orado vários dias, vários anos, tentando a libertação do seu esposo, mas infelizmente até hoje não foi liberto. Mas Jesus está te dizendo para você, neste momento que a tempestade está assolando o seu barco, lembre que eu estou no meio do mar, estou chegando perto de você e vou acalmar essa tempestade.
Jesus está na polpa do barco. Jesus está caminhando na sua direção. Irmãos, e uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, lendo esse texto e ouvindo também uma ministração que ele ministrou diante desse texto, ele disse que os problemas que nós enfrentamos são pedagógicos e que vêm para nos ensinar. Os problemas que nós enfrentamos são pedagógicos para nós. Esses problemas, eles vêm para nos ensinar, para moldar o nosso caráter, para nos fazer nova criatura em Cristo Jesus, para aproximarmos mais de Deus, de chegar mais perto do Senhor, e ter mais intimidade com Ele, de ficar momentos a só com Ele, e de ter tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Irmãos, quando nós estamos passando por bonança, nós esquecemos de Deus, mas quando nós estamos passando por uma determinada dificuldade, um problema na nossa vida, as tempestades vêm assolando, você aproxima mais do Senhor, você está mais perto do Senhor, você vem na oração, na manhã com Deus, você vem no culto de quarta-feira, você vem no culto de jovem, você vai fazer evangelismo com o pastor, você vai para tudo quanto é lado falar de Jesus, sabe por quê? Porque você está passando por luta, porque você quer livrar daquela luta, mas quando Jesus faz a intervenção na sua luta, você pode clamar a Ele, agradecer a Ele e falar: olha Senhor, eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor tem me dado vitória no momento certo, e nesta noite, o Senhor vai te dar a vitória neste momento certo. O Senhor não te trouxe aqui à toa, o Senhor te trouxe aqui para fazer algo diferente na sua vida e acalmar a tempestade que você está passando. Louvado é o nome de Jesus. Aleluia! Os problemas não cessam até que Deus cumpra o seu soberano propósito em nossas vidas. Como o reverendo Rodrigo disse, mas no culto anterior ele disse que quando Daniel ele orava 3 vezes ao dia, e aí houve um decreto, decretaram que não podia orar, ele continuou orando. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus estava com Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego das fornalhas ardentes de fogo, mas Deus estava lá. Cristo era o 4º homem da fornalha, e você está passando pela fornalha, Ele está junto com você na fornalha, e você vai alcançar aquilo que você mais deseja, que é a vitória do Senhor. Irmãos, o que me encanta nesse texto, e que eu quero destacar nesta noite, eu falei um pouco da tempestade, falei fazendo uma introdução sobre a vida de João Batista, e também da multiplicação dos pães, mas que eu quero enfatizar aqui a vida de um homem que às vezes é muito criticado. E este homem é chamado Pedro. Mas o que eu quero destacar é a vida de Pedro, um homem que andou sobre as águas com Deus. Só existiu 2 homens que andou sobre as águas. Só 2. Um foi Jesus e o outro Pedro. Preste atenção, olha o texto. Quando os discípulos viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais, não tenha medo. Agora Pedro disse, ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Imagine Pedro, Jesus ao seu encontro, ele olha assim, dentro de um facho de luz, que corta um raio, e de repente os discípulos veem ali o claridão e vê e pensa que é um fantasma, mas Jesus que estava vindo de encontro aos seus discípulos, que o mar que estava ali
açoitado, tentando contra o barco, e agora neste momento Jesus fala que era ele, e Pedro: és tu, Senhor? Ele disse: sim, Pedro, então me manda que ir sobre as águas. E de repente Pedro começou a andar sobre as águas, e foi andando, e a partir daquele momento, naquele instante, Pedro teve medo, Pedro começou a afundar. Irmãos, imagine a fé de Pedro. O texto nos fala que Jesus falou: ó homem de pequena fé, por que temais? O único homem que andou sobre as águas juntamente com Jesus foi Pedro. O homem que teve uma pequena fé, mas viveu o extraordinário de Deus e a experiência com Deus. Irmãos, quem era Pedro? Quem era Simão Pedro? Pedro era o seu nome chamado Simão. Pedro significava rocha, pedra. O significado do nome de Pedro: fragmentos de rocha, pedras pequenas. Também era chamado como filho de João, ou filho de Simão Bar-Jonas, os filhos de Jonas, o significado do nome do seu pai. Era um homem simples e a sua profissão era de pescador, era um homem pescador, um homem que quando Jesus chamou, largou as suas redes, atendeu o chamado de Jesus, se foi acompanhar Jesus. Pedro era um homem comum entre tantos outros homens da época, e foi chamado estrategicamente por Jesus para que a sua comunidade soubesse e conhecesse o Evangelho de Cristo. Irmãos, o que me encanta na história de Pedro, que Pedro era um homem impulsivo. Quando Jesus falou com Pedro, ele disse: Jesus, és tu? E ele disse: se for tu, Senhor, eu quero ir ao seu encontro. Ele pôde caminhar sobre as águas e encontrar com Jesus. Mas mesmo assim, irmãos, Pedro, ele tinha experiência com o Senhor Jesus. Pedro andava com o Senhor Jesus, mas infelizmente Pedro, ele fez algo que às vezes entristeceu o coração do Senhor. E diz a Bíblia que Pedro, ele negou a Jesus 3 vezes, antes que o galo cantou, ele negou Jesus. Pedro, na sua ignorância, cortou a orelha do soldado. Pedro era totalmente impulsivo. Pedro era um homem que vivia o sobrenatural de Deus, mas porém, às vezes ele estava caminhando com Jesus, já tinha vivido experiência extraordinária com Jesus, mas às vezes ainda não tinha aproximado verdadeiramente de Jesus. Às vezes, nós andamos com Jesus, nós caminhamos com Jesus, nós viemos nos cultos, às vezes nós pregamos, às vezes nós falamos do Evangelho para outras pessoas, às vezes nós chegamos aqui e adoramos ao Senhor, louvamos ao Teu nome, mas será que nós estamos vivendo o extraordinário de Deus? Será que nós verdadeiramente estamos sendo transformados pelo poder da palavra do Senhor? Será que Deus já fez na nossa vida, já moldou a nossa vida, já transformou a nossa vida num todo? E diz a Bíblia, para que nós sejamos transformados, nós devemos viver de glória em glória a cada dia. Há momentos das nossas vidas que nós pensamos até em parar e desistir, mas nós devemos continuar caminhando como Pedro estava caminhando, mesmo passando por dificuldade, por negar Jesus, por cortar a orelha do soldado. Mas Pedro não desistia de Jesus, Pedro não desistia do Senhor, do Mestre. Irmãos, e para nós caminharmos com o Senhor, para nós sermos transformados, é de glória em glória, é de devocional em devocional. Se hoje eu faço devocional, e amanhã eu não consigo fazer, você chega perto do Senhor e diz: Senhor, misericórdia de mim.
tem misericórdia de mim. Hoje eu falhei, Senhor, mas perdoa a minha falha. Eu quero aproximar mais do Senhor, eu quero ter mais experiência com o Senhor, eu quero viver o extraordinário do Senhor. E o que eu vejo, irmãos, muitos erros são destacados na vida de Pedro, mas era uma pessoa cheia de vontade de viver ao lado de Jesus, de estar com Jesus, de andar com Jesus. Nunca teve ninguém que teve uma experiência que Pedro teve de andar sobre as águas. Diante daquela tempestade, daquela dificuldade, ele teve coragem. Todos os discípulos ficaram lá, somente Pedro teve coragem de chegar mais perto de Jesus. Irmãos, o que me encanta na história de Pedro, quando Jesus, no capítulo 16, versículo 18, ele disse assim: e Jesus disse a Pedro: eu te digo que tu és Pedro. Entenda, Jesus falando com Pedro: eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra. Quando Jesus está falando sobre essa pedra, Jesus está falando dele. Pedro, tu és fragmento de pedra, pedras pequenas. E sobre esta pedra, a pedra que é Jesus, a pedra da esquina, a pedra angular. Falando de Jesus, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Louvado é o nome do Senhor. Pois Jesus estava falando com Pedro: olha, Pedro, sobre esta pedra angular, sobre esta rocha que é Jesus, que sou eu, edificarei a minha igreja, edificarei esta casa, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Agora eu posso ver Jesus transformando a vida de Pedro. E no livro de Atos, quando Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, agora Jesus ressuscita e aparece para os seus discípulos. No capítulo 1, Jesus começa a ter um momento com os seus discípulos. E no capítulo 2, ele disse para os seus discípulos: olha, eu vou para o Pai, enviarei o Consolador que ficará com vocês todos os dias até a consumação do século. E Jesus estava falando com os seus discípulos que ia para o Pai, mas para que eles se ajuntasse, ficasse perto um do outro, perseverando em oração unânime, em consagração e unidade, falando a mesma língua, em um só propósito, uma só visão, em um só Espírito. Estava todos reunidos, e ali estava Pedro juntamente com os seus discípulos, com os seus irmãos. E de repente, diz a Bíblia que um vento enviamente impetuoso, ele encheu a casa. Ele veio como o Espírito do Senhor, veio como um vento enviamente impetuoso, encheu toda a casa. E diz a Bíblia que línguas foram repartidas, e foram todos cheios do Espírito Santo. E Pedro agora, transformados pelo poder da palavra, cheio do Espírito, ali impulsionado pelo Espírito do Senhor, eles, como Pedro era impossível, ele se posicionou, se colocou-se de pé e foi pregar para aquele povo, e quase 3.000 almas aceitaram Jesus. Irmãos, entenda que quando há uma transformação na vida do homem, o homem não consegue ficar calado. Quando há uma transformação na vida do homem, algo fica diferente. Através da sua vida, outras pessoas servem ao Senhor porque é influenciado. Às vezes o irmão passa, não precisa dele falar nada, somente a sua presença, o povo enche do teu Santo Espírito. Me faz lembrar de um homem, me falha a memória, o Charles Finney. Ele passou diante de uma multidão, ele passou no meio da multidão, e sem falar uma palavra, todos foram cheios do Espírito Santo, porque aquele homem era cheio do Espírito Santo, aquele homem estava transformado. Irmãos, e nós vemos que Pedro, ele foi um homem que foi ousado depois da sua transformação.
no capítulo 3 do livro de Atos, todos os versos ali falam que Pedro e João estavam subindo para orar no templo Formosa. Estava um homem ali sentado pedindo esmola, e de repente Pedro e João passou, e aquele homem pediu uma esmola. Pedro disse para: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te digo, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Milagres aconteciam através da vida de Pedro, sabe por quê? Porque ele estava transformado, ele era nova criatura em Cristo Jesus, ele vivia verdadeiramente as experiências do Senhor, e a sua vida exalava o bom perfume de Cristo. Glória a Deus. Irmãos, e a grande transformação na vida de Pedro espelha a conversão por todo aquele que conhece o poder de Deus em sua vida. Isso nos inspira que é possível mudar de vida, viver um tempo novo, algo novo da parte do Senhor. Nós podemos ver vários milagres que Deus realizou na vida de Pedro. Doentes foram curados, a sombra de Pedro curava. A ressurreição de Dorcas, a cura de Enéas, a cura do aleijado. Milagres aconteceram através da vida de Pedro, a partir do momento que ele decidiu verdadeiramente ter uma experiência com o Senhor. E nesta noite o Senhor está te levando para um caminho de consagração, um caminho de experiência, de viver algo novo, algo extraordinário, de viver o renovo da parte de Cristo, de ser transformado pelo Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Pai, que eu venha, ó Deus, viver algo de extraordinário da parte do Senhor. Pai, que eu, ó Deus, a cada dia, Senhor, eu possa experimentar algo que eu nunca experimentei, viver algo nunca que eu vivi. Isso marca a história de Deus em um homem totalmente transformado. Mas o maior de todos os milagres era a sua própria vida, a própria vida de Pedro. Irmãos, que nesta noite o Senhor possa transformar a sua vida, o Senhor possa moldar o seu caráter, o Senhor possa, ó Deus, abençoar a sua e a minha vida, para que nós venhamos viver, ó Deus, algo, ó Deus, que nunca vivemos. Pai, no nome de Jesus. E eu finalizo esta mensagem. Aprendemos com o exemplo da vida desse apóstolo. Um homem que viveu o extraordinário do Senhor, e um homem que foi impactado e impactou muitas pessoas. Que nós possamos impactar muitas pessoas. Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar a tua igreja. Apresentar a tua igreja nesta noite. E agradecer ao Senhor pela tua palavra que foi ministrada. Agradecer ao Senhor pela vida dos irmãos que aqui, ó Deus, está neste momento. Pai, a tua palavra, Senhor, ela penetra, Senhor, na divisão da alma e do espírito. Ela penetra, Senhor, juntas e medulas, e é apta, Senhor, para discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração, ó Deus. A tua palavra que edifica, a tua palavra que transforma, a tua palavra, Senhor, que renova, Senhor, as nossas forças. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar nas tuas mãos, Senhor. Eu quero entregar nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Eu quero pedir aos irmãos que se coloquem de pé. Eu quero te dar alguns minutinhos para você refletir esta mensagem através do louvor que será entoado. Creio que Deus trouxe para nós nesta noite algo exponencial da sua parte, nos conscientizando que nós temos que viver uma vida transformada através da tua palavra, viver experiência que nunca nós vivemos, nós venhamos viver neste momento. Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quero te dar uns minutinhos para você refletir. Para você refletir nesta noite. Que eu e você devemos viver uma vida transformada, ter experiência, intimidade, entrar nos santos, dos santos do Senhor e adorar a Ele.